Hiperlinkados continua na internet e os episódios finais da jornada serão transmitidos no nosso canal do YouTube. Não vai passar aqui na TV. Então você precisa ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal. Se inscreve também no nosso Instagram para acompanhar as últimas notícias. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo explicando mais coisa para vocês. Mas não se esqueça, a jornada termina na internet. Te espero lá, hein? Hiperlinkados, Júnior, abrindo mais uma vez a palavra de Deus e a gente vai conversando aqui na jornada que estamos fazendo. Só você, para lembrar você, essa jornada é esta temporada toda. A temporada inteira. Que nós estamos contando a grande história do plano da salvação, não é? Exatamente. A gente começou fazendo uma série de 3, né? Foi, a gente sempre tinha algumas séries, uma né? Uma série de 2, aí daqui a pouco a gente fez uma série de 5. Agora vem uma temporada inteira. A temporada inteira é a série. É a série. Uma história só que a gente está aprendendo aqui. Sim. Embora hajam várias, é tudo cenas, pedaços, retalhos de uma mesma história. Que elas se ligam. Exatamente. Elas estão hiperlinkadas. Hiperlinkadas. E nós chegamos no fim da história, praticamente. Estamos já... Não que esteja acabando agora a jornada, mas chegamos no fim da história. Estamos chegando aqui no tempo. No nosso tempo, que é considerado o tempo do fim. A gente já aprendeu isso. Isso. Esse tempo do fim a gente já aprendeu que ele começou foi no século XIX ali. 200 anos de tempo do fim, nós já temos. Faz uns 200 anos de tempo do fim, né? E já temos uns 200 anos de tempo do fim. Interessante. Quanto tempo mais vai durar esse tempo do fim? Não dá para saber. Não dá para saber quanto tempo mais vai durar o tempo do fim. Não dá para saber, mas a gente já sabe que o juízo começou faz mais ou menos aí por volta de 200 anos. Isso mesmo. Isso a gente já sabe. Se a gente fizer a conta, na verdade, não chega a 200 anos. Não? Não. Chega? Não, o começo do juízo, não. 1644? Ok, verdade. Certo? Verdade. Então não tem 200 anos ainda. Ok. Mas já está rolando há um tempo já, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. É que a gente vive em outra pegada, né? É que a gente é tão pequenininho, que a gente vive tão pouquinho, que a gente acha que 150 é muito tempo. Isso, a gente acha que 20 anos é muita coisa. Exatamente. Né? A gente acha que 20 anos é muita coisa. Por quê? Porque a gente só vai viver 80, né? Então 20 anos é muita coisa para quem vive 80. Não, 80 é muita coisa ainda também. 80 é muito, viveu muito. Não, mas eu digo, para quem só vive 80... Não, eu entendi. Um pedaço de 25 anos, um pedaço de 20... Eu sei. É quase um pedação da vida. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, 80 que a gente acha que é grande, não é nada. Não, para quem é eterno... não é nada. 200 anos... Nós estamos trabalhando com milênios aqui. Estamos trabalhando... Tá? Nós estamos trabalhando com milênios aqui. Isso. Certo? O povo já ficando triste, dizendo que quer dizer que vai demorar 1000 anos para Jesus voltar. Não. Nem falamos isso. Não. Nem nesse mérito entramos. Só estamos dizendo o seguinte, estamos no tempo do fim, esse é o tempo do fim. Pode ser que seja daqui a pouco que Jesus volta. Nós não sabemos quando. A gente só sabe de uma coisa que ele nos garantiu, que vem e vai ser de surpresa. Foi. Então, quanto menos você espera, a chance maior dele estar chegando. Olha o povo parando de esperar. Isso. Não é assim, gente. Pega a ideia aí, tá? Entendeu? As semânticas aí. Isso. Quanto menos você espera, eu digo quando você esquece. Isso. Entendi. Quanto mais você esquece que ele vai voltar, mais perto tá de voltar mesmo. É a mesma coisa. Se você está se divertindo, o tempo passa rápido. É isso. Você está se divertindo, o tempo passa rápido. Agora, Diego, em toda a história, em todo o tempo, houve pessoas que passaram por dificuldades, problemas e resistiram a elas. Tá. O que você está querendo dizer é que em toda a história que a gente fez, em toda a jornada que a gente fez, a gente percebe o homem caindo e Deus tentando levantar ele, mas o homem continua caindo. Isso. Se fosse um gráfico, a gente começou em Adão aqui e hoje a gente está aqui embaixo. O nosso gráfico é descendente. É descendente. Só que Deus sempre dá uma empurradinha para cima e a gente vai balançando. A gente aproveita a empurradinha que ele deu para cima e desce mais ainda na próxima. Desce na próxima. Na próxima, né? Está em tendência de queda, sempre. Sempre, exatamente. Sempre. Então, quando Deus, por exemplo, ele vem para morar com a gente, lá na época do santuário no deserto, Deus se aproximou muito da gente, né? Sim. Depois que a gente se distanciou dele, se aproximou muito. E aí, em vez da coisa ficar ainda melhor, a gente conseguiu piorar ainda mais, porque agora a gente estava fazendo as coisas erradas na frente dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa é a história do ser humano, é Deus tentando levantar e a gente cada vez derrubando mais. Deus tentando levantar e a gente cada vez derrubando mais. E esse derrubar mais... Pelo que você está falando, na minha cabeça, esse cenário que você está descrevendo, que me parece pessimista, sim, não é? É que não vai sobrar nada.
É verdade. Não vai sobrar nada no final. É o que me parece. O que me parece é que no final... Não é? Só que aí que está o detalhe que eu quero colocar aqui. Embora as coisas estejam piorando, a gente vai piorando como ser humano, Sim. sempre houve em todas essas corrupções humanas, em todas essas relações ruins com Deus, sempre houve, Júlio, uma galerinha, Sim. um povinho, Sei. que conseguia ficar fiel a Deus. Ele sobrava. É, Meio ao assim, caos. Isso. A gente generalizou quando falou que o ser humano foi descendo, certo? Sim. A gente generalizou. Nós não estamos dizendo também que nenhum de nós conseguiu subir para o céu e virar santo, não. Não. Nós estamos dizendo que teve um pessoal que conseguia se manter sem se corromper. Entendi. Entendeu? E esse pessoal que se manteve sem se corromper, sempre houve esse povo. Sempre houve. Sempre houve esse povo. Você vai ver que no final de tudo, que a gente está no final da história, Sim. no final da jornada, quem vai conduzir a tocha final, sabe a corrida de revezamento? Uhum. Quem vai pegar o bastão final Sim. é esse povo aí. Tem um povo que chega para cruzar a linha de chegada e abraçar Cristo voltando. Exato. Né? E olha só esse povo descrito na Bíblia. Vamos ver esse povo aqui na Bíblia. Vamos ver. Apocalipse 12, versículo 17. Ah, ok. Eu pensei que você ia voltar lá no começo da jornada de novo. Eu vou primeiro dizer aqui no final e depois a gente volta. Vamos hiperlinkando. Hiperlinkando, é. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar ou fazer guerra com os restantes. Aí está, aí estão eles. Aí estão eles, os restantes da sua descendência, ou da descendência da mulher. E aí descreve quem são eles aqui no caso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É isso. Ok. Os restantes aí. Os entendeu? restantes. Sempre tem os restantes. Aqueles que sobraram. Isso. Não é? A gente vai chamá-los de os remanescentes. Isso. Não é? É uma palavra bonita para os que sobraram. Os que sobraram. Não é? Porque os que sobraram dá a ideia de que é sobra. Sim. O resto ficou? Isso, é uma ideia negativa. É. Mas esse aqui não é o resto que ficou. Não, porque esses Esse aí... aqui é o sobrevivente. Isso, ele é o resto que ficou da destruição. Sim. Então é bom, ele é o sobrevivente. É, mas a palavra resto nunca tem conotação positiva. Não, eu sei Por isso disso. que a gente vai usar a palavra remanescente Sim. com conotação positiva. Ah, agora eu entendi o que você está falando. Isso, entendeu? A gente usa remanescente para dar o positivismo. Para porque dar a senão conotação. fica o resto aí. É, você não vai entender o que está acontecendo. Perfeito. Não é? Então, o remanescente, ele é aquele que... Quando você pensa que tudo acabou, não acabou. Assim, você olha para o lado e fala assim, opa, Quando você pensa que eu está achei que tinha acabado. todo mundo perdido, nunca está todo mundo perdido. Pega essa ideia. Quando você pensa que está todo mundo perdido, quando você pensa que acabou tudo, quando você olha para o lado, você olha para o outro e fala assim, não dá mais, eu acho que já foi, surge o remanescente e você descobre que você faz parte dele. Você está ali procurando, né? Uhum. Você está ali procurando. Vou dar alguns exemplos de remanescentes na história. Agora vamos lá. Agora vamos lá, não é? De remanescentes da história. Já a gente volta para o texto aqui. Segurei, eu mostro para o texto aqui. Vou até marcar aqui. A gente pegou a palavra restante da sua descendência, o remanescente. Certo. Ok? Vamos lá no começo da história. Lá no começo da história tem um dilúvio, Diego. Sim. Quando veio o dilúvio, é porque não dava mais. Sim. Imagina, Deus olhou e falou assim, chega, não dá Não dá mais. mais. Aí vem a intervenção divina contra o mal. Certo? Não dá mais. Aí Deus fala assim, ô Noé, você vai lá e constrói uma arca. Quem entrar está salvo. Isso. Quem entrar está salvo. Né? E entraram. Quantas pessoas entraram? 8. 8 pessoas. Destrói tudo, no final, sobra o quê? 8 pessoas. Quem eles são? O remanescente. O remanescente. O remanescente. Ele sobreviveu. Ele Sobreviveu. sobrou. Não é? Foi o que sobrou do que tinha na Terra na época. Ele remanesceu. Ele está ali, ó. A verdade continua ali. Sim. Não é? E esse remanescente é sempre fiel a Deus. Ele mantém a tocha da verdade de Deus. Sim, não é? sim. Ele mantém o brilho. O que não quer dizer que ele é perfeito, tá? Não. Ele só... Porque a gente sabe pela própria história bíblica de cada um desses remanescentes que eles não são perfeitos. Não. Mas tem nada eles disso. cumprem a função de manter a tocha, de manter a bandeira de Deus. É isso.
Ele cumpre a função de manter a bandeira de Deus. Se você vê na época dos profetas, se você vê a história de Israel, teve um período aí de que acabou com tudo. Sim, sim. Que acabou com tudo. Não é? Que não tinha mais o que fazer. Josias, que era o vô dele, Diego. Manassés, que foi quem cerrou Isaías ao meio, é isso? Exato. É isso? É isso. É gente ruim. Gente ruim. Gente ruim. Gente ruim produz... Matador de profeta. Matador de profetas. Da linhagem desse cidadão sai quem? Josias. Josias. Você não esperava nada sair dali de bom. Não. Ainda mais que era um menino. Ainda mais que era um menino. Sai um menino de 8 anos, vira rei aos 8 anos e promove uma reforma. Isso. Então, quando você acha que afundou, que acabou tudo, surge ali o remanescente. O remanescente. Então, outro exemplo de remanescente, por exemplo, é na Babilônia, quando acontece do povo ir cativo para a Babilônia, certo? E aí o povo realmente se mistura com os babilônicos. Vamos viver Tanto a vida. que Babilônia vira um sinônimo bíblico para a corrupção, porque não tinha mais templo, e você está misturado ali com outras nações, e você misturado, eles vão e aceitam a mistura. Aceita a certo? mistura. Mas Você não tem um percebe remanescente. Está ali Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Quando todo mundo tem que se prostrar para a estátua de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abdenego não se prostam. É ali. Eles são remanescentes. Eles são remanescentes. Daniel é um remanescente. Não é para orar. Daniel vai lá e ora, ele sobrevive, ele é um remanescente. Ele fica firme. Ele está carregando a bandeira do Senhor. Ele carrega a bandeira do Senhor, é isso mesmo. Agora, Diego, tem um detalhe do remanescente, numa história importante da Bíblia, que é a história de Elias. Ele sobrevive a duas coisas importantes aqui a gente mencionar rapidinho. Corrupção e a destruição do ambiente, do que é que seja. Ele pode ser um remanescente de uma catástrofe. Isso, uma catástrofe. De uma cova de leão, de uma fornalha ardente. Sim. Como também a sobrevivente da corrupção. Ele é corrupção do mal, não é? Ele sobreviveu ao mal ou de uma catástrofe. Isso. Ele sobreviveu a uma catástrofe, ele está lá sobrevivendo e carregando a bandeira da fé. Carregando a bandeira, exatamente. Carregando a bandeira da fé, como se fosse uma corrida de revezamentos. Isso. Agora veja Elias. Elias. Veja Elias. Esperando para citar Elias. Elias. Elias é muito importante. É muito importante. Elias é muito importante. Porque Elias, inclusive, é um exemplo desse de não há perfeição. Exatamente. Não há perfeição. Não há perfeição nesses caras. Então veja Elias. Elias, cara, chega uma hora que Elias, ele fala assim, não aguento mais essa mulher de Jezabel na minha vida. O povo estava todo corrompido. Todo não tinha ninguém corrompido. animado. O rei corrompido, a mulher do rei corrompido e o povo todo corrompido. O povo todo comido. Aí, e essa mulher do rei, não é que ela estava corrompida, ela lutava com todas as forças do universo para matar você. Sim. Aí um dia, Elias junta lá no monte Horebe, e aí vem os profetas de Baal, e Elias, na sua impetuosidade, falou, tá bom, vamos ver quem resolve isso aqui. Isso. Se é Baal, seguiu, se é Sim. o Senhor, Jeová, seguiu. Percebe? Esse é o cara gritando, é o último grito, entendeu? É o último apelo. Tanto que no primeiro Hiperlinkados, nós falamos do segundo e do terceiro Elias. Sim. Né? Que dá esse grito, esse chamado. Gente, vamos fazer o que é certo, então. Né? Elias dá esse grito e fala assim, então tá bom, vamos ver quem é Deus. O que desse fogo do céu aqui é Deus. Sim. Os de Baal faz lá suas oferendas, seus cultos e tal, nada acontece. Ele vai lá e cai fogo do céu e o nosso Deus vence os profetas de Baal. Vence os profetas de Baal. Vence. Nessa hora, Elias falou assim, sabe essa alegria da vitória? Sim. Venci. E ele ficou tão feliz com aquilo, porque foi tão grande, foi uma manifestação tão poderosa, Diego, do poder de Deus, tinha desbaratado tão fortemente os profetas de Baal, que ele falou assim, agora eu tenho certeza que Jezabel vem comigo. Agora já era. Não, porque o povo ficou do lado dele. Ele falou, não, agora... Quando terminou a cena ali, o povo se encarregou de se livrar dos sacerdotes de Baal. Foi, se encarregou de se livrar. O povo se encarregou. O povo desceu cantando Baruch atah Adonai Elohim. Foi, o que quer dizer? Bendito que vem em nome do Senhor. Eu não sei se falou Baruch atah Adonai Não, nós Elohim. estamos só fazendo nós aqui, uma... Mas porque o texto bíblico diz que eles desceram falando um negócio assim, uma frasezinha. O Senhor, Elohim, Deus é o Senhor. E é isso. Só que aí no outro dia, quando você acorda dessa vitória, sim, você descobre, a primeira notícia que você tem é que Jezabel ficou furiosa. E agora ela vai matar mesmo você. Sim.
Afinal de contas, os sacerdotes do Deus dela lá, você acabou de eliminar todos. Né? Foi, exatamente. E ela não achou legal. Ela não achou legal. Ela não falou assim, então é o Senhor que é o Deus. Ela não fez isso. Ela achou que ela ia fazer isso. Isso. Ela ficou furiosa e ela foi com tudo para matar. Aí Elias falou, chega, não dá mais. Não dá mais. Elias foge, vai lá para a caverna, fica lá e pede para morrer. Isoladinho. Isoladinho. Porque o Elias fica esperando que o povo se manifeste. Não, o povo não vem. Mas também. o povo não vem. vem. O povo gostou da festa. O povo não vem. O povo gostou da festa. Isso. O povo gostou da festa, mas não veio. Isso. Não veio. Ele estava realmente sozinho. Sim. E ele pede para morrer. Estando sozinho ali na caverna, Deus aparece para ele, né? Não aparece com sinais maravilhosos agora, aparece na brisa suave, Sim. para ele saber que não é o fogo do céu que ia resolver. Interessante. Aparece na brisa suave, porque você fica esperando coisas grandiosas de Deus, esperando que, por que não acontece nada, tá tudo dando errado. Já que desceu o fogo do céu lá, por que não desce um na Jezabel agora? Não vai descer. Deus falou, tome brisa suave sobre os cabelos de Jezabel. Não vai, fogo não vai vir sobre ela. E aí Deus fala assim para Elias, Elias, aí Elias reclama, né? Reclama. Ele reclama, justamente, fala assim, eu tô aqui servindo o Senhor e ficou só eu. Só eu. Só eu, sozinho, não tem ninguém. Nada dá certo, só ficou eu. Aí Deus faz a revelação do remanescente. Qual que é o texto? Elias era o remanescente ali. Elias era o remanescente. E ele faz agora. Elias era o remanescente ali daquele momento, mas Deus vai mostrar algo que ele não estava enxergando. E olha só o que Elias não estava enxergando. Então vamos lá, Diego, para o texto. Vamos lá para o texto. 1 Reis 19, verso 10, é a reclamação de Elias. Ele reclamou assim, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. A reclamação dele aí, ó. Aqui. Reclamou, falou, fiquei sozinho, não tem ninguém. Ninguém por mim. Não tem ninguém por mim. Não é que eu fiquei sozinho, tá tudo dando errado. Isso. Aí o que Deus fala para ele? Deus fala várias coisas, mas... Várias coisas. Verso 18 ele diz assim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ó, Deus fala assim, Elias... Tem 7.000 aí? 7.000 que nem você. Que não dobraram o joelho a Baal. Você não tá vendo. Você não tá vendo. 7.000 é bastante gente, né? É bastante gente. Eu achava que era só ele. Né? Existem teorias de que esse número não é preciso. Sim, é só um jeito de falar. É um jeito de falar que tem... Muita gente. Muita gente. Muita gente. Porque junta 7 e junta 1.000, aí 7 junta 1.000. na linguagem judaica pode ser muita gente. Muita gente que... Mas não importa. Deus está dizendo assim, tem um monte de gente, milhares, porque o 1.000 tá ali, que não dobraram o joelho a Baal. E que você não está vendo. Você não está vendo. Isso então, aí. o que Deus revela para Elias? Que o remanescente, muitas vezes, Júnior, não é percebido. Tem um remanescente maior do que você está enxergando. Exatamente. Tem gente fiel aonde você não está vendo gente fiel. Exato. Você não está percebendo ela. Então, esse é um conceito importante do remanescente, porque o remanescente ele vai além de onde a gente enxerga. Isso. Por exemplo, na época do período medieval, que é a época escura da história, que a igreja se corrompeu e etc., tem um remanescente ali. Tem várias histórias em locais diferentes do remanescente, de gente que, por exemplo, contrabandeava a Bíblia. Ninguém tinha acesso à Bíblia, a gente falou aqui, né? Sim. Mas tinha um ou outro que dava um jeito e pregava o que era certo, porque sabia o que estava escrito na Bíblia. Sempre teve. Era um grupinho pequeno? Era um grupinho pequeno se você considerar toda a humanidade. Mas era o remanescente. Era o remanescente. Sempre teve um remanescente. E mesmo no povo de Israel aqui, Júnior, 7.000 não era o povo todo. Não. Então sempre é uma minoria. Sim. Tá? Sempre é uma minoria. Pode ser que ela passe desapercebida porque ela está ali, mas a corrupção é tanta do ambiente que você não consegue ver. Então, olha só, você pode estar vivendo aí na tua igreja e tal. Aqui, Elias estava aqui vivendo. Sim. E ele não enxergava os 7.000. Não, exatamente. Então, às vezes, a gente faz julgamento das pessoas, né? É. A gente julga as pessoas e fala, não, aqui está tudo errado. Esse lugar só tem gente ruim. Aqui está corrompido, aqui está tudo zoado, não é? Você vai num bairro aí, sei lá, você vai num lugar, você vai num ambiente aí que você fala, não, isso aqui, Deus não está aqui. Não dá para falar isso. Porque o remanescente está por aí.
Sim. Tem gente fiel. Né? Tem Mas, gente fiel. mas para o nosso cenário de hoje, Júnior, é importante a gente perceber o seguinte, que nesse tempo do fim as coisas só vão piorar. É necessário que assim aconteça, disse Jesus. Sim. Então, as coisas vão ficando cada vez pior, corrupção humana, etc. E pode parecer que não tem ninguém, que ninguém tem fé, né? Até Jesus falou assim, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa frase de Jesus, achará porventura fé na terra, está cada vez mais evidente para nós, porque a gente está andando no mundo que cada vez menos crê em Deus, cada vez menos se importa com qual é a vontade de Deus e cada vez mais a gente se torna menos semelhante a Jesus. Ok. E aí a gente pode facilmente achar assim, ó, o mundo está acabando e não tem ninguém que vai sobreviver. Tem 7 mil que não dobraram o seu joelho a Baal. E agora volta para os nossos dias, volta para o texto de Apocalipse. Volta para o texto de Apocalipse. Apocalipse e a gente vai falar da característica desse remanescente. Certo. Quem é esse remanescente? Quem é? O que ele tem ali de especial, não é? Inclusive porque eu quero participar desse grupo. Isso, o que ele tem de especial ali para ser o remanescente. A gente lê o texto de Apocalipse 12:17, que irou-se o dragão contra a mulher. O dragão aqui é Satanás. Isso. A mulher aqui é a igreja. A igreja cristã. E esse período aqui é o período que você citou, a Idade Média. Sim. O Apocalipse está contando, vindo aqui para os nossos dias, diz que o dragão ele se ira contra a verdade de Deus, mas o restante da descendência da mulher, Isso. o remanescente da igreja, eles continuam, e aqui Deus quer revelar quem são eles. Exato. Deus quer revelar quem são eles. A gente já viu, quando estudou a terceira mensagem angélica, que ali também é chamado, evocado o remanescente. Sim. Em Apocalipse 14, versículo 12, lá diz assim, aqui está, para você não esquecer, a perseverança dos santos. Percebe que o remanescente ele tem a característica da perseverança. Sim. E lá diz os que guardam os mandamentos de Deus, mesma coisa aqui, e tem a fé em Jesus. O capítulo 12 de Apocalipse está tratando da relação entre o dragão, que é Satanás, e ele explica no começo do capítulo 12 quem é o dragão. Isso, tá. Para deixar bem claro, esta figura ilustrativa do dragão é aquele lá, a antiga serpente. O diabo, Satanás. 12, verso 9. Antiga serpente, diabo, Satanás. Você precisa saber quem ele é. Tá? É isso. O dragão é ele. E quem é a mulher? A mulher é aquela que o noivo vem para se Então, na Bíblia inteira, porque é uma história só, você vai ver Jesus sendo retratado como noivo. Da mulher que é o seu povo. Da mulher que é o seu povo. O tempo inteiro. Então é no Apocalipse, isso é lá atrás, lá em Isaías. Sim. Isso é o próprio Jesus se coloca como noivo na você tem lá. Efésios. Enfim, a mulher é a igreja. É a igreja. É a igreja. E aí, nesta relação, você vai ver aqui o que acontece. Né? O dragão se ira contra a mulher, então ele está contra a igreja e ele vai lutar contra o remanescente. O remanescente. O descendente, o que sobrou. Eu vou lutar contra eles. Sim. Certo? Quem são eles, Júnior? Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou têm a fé em Jesus, se você leu o capítulo 14. Isso. Então tem porque essa palavra essa expressão aqui bate muito com a expressão que a gente leu em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, na semana passada. É isso mesmo. No último Hiperlinkados. Isso mesmo. Né? Então lá fala, aqui está a perseverança dos santos. Isso. Os que guardam o mandamento de Deus. E têm a fé em Jesus. E têm a fé em Jesus. E aqui no capítulo 12 fala de novo. O dragão está irado contra o remanescente. Quem é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É isso. A palavra muda de testemunho para fé, mas você está percebendo que está falando da mesma coisa. É a mesma coisa. É isso. Agora, Diego, eu vou dizer uma coisa para você. Não tá, você bate o olho aqui e você fala assim, o remanescente guarda os mandamentos. Então ele é obediente a Deus, ele traz a verdade. Sim. Traz a verdade de Deus. Não é? Traz a verdade. Só que, Diego, eu queria que você falasse aqui uma coisa que você me ensinou. Você certo. Mostrou na Bíblia. Você falasse que do ponto de vista do dragão aqui, lembra que você me ensinou? Lembro. A gente até já falou isso em outro Hiperlinkado, Júnior, mas vale a pena lembrar aqui que no verso 17 fala assim, irou-se o dragão contra a mulher. Quem que é o sujeito da frase? O dragão. O dragão é o sujeito da frase. Sujeito da frase. Certo? Então essa frase é sobre quem? É sobre o dragão.
É sobre o dragão. Sobre o dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Isso. Certo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok. Certo? Então, o dragão está indo atrás de quem? Da mulher, da igreja. Da igreja. Mas ele está indo atrás de quem? Do remanescente. Do remanescente. Certo? Qual que é o problema dele com o remanescente? Porque o remanescente não larga o osso. Porque o remanescente, ele guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E tem o testemunho de Jesus. Esse é o problema dele com o remanescente. Então a gente usa esse texto aqui muitas vezes para descrever o remanescente, falando assim, tá vendo? Eu tenho que ser o remanescente se eu guardo os mandamentos de Deus e tenho o testemunho de Jesus. Isso é uma verdade do ponto de vista do dragão. Ah, é? É. Porque é ele que está bravo com isso. É ele que está bravo com isso aqui. Isso aqui incomoda ele. Entendi. Entendeu? Só que aqui no próprio capítulo 12 tem uma outra descrição melhor ainda Do remanescente. Só que agora pro remanescente. Entendi. Entendeu? Ah, pro remanescente. Pro remanescente. E qual é essa descrição? Gostei. Ela está no versículo 11. 11. Que é as mesmas palavras de outra maneira. Só que esse é o jeito que o remanescente deve se olhar. Entendi. E deve ser. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Fé em Jesus. Né? E por causa da palavra do testemunho que deram. Testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não eram carnais. Não eram carnais. Espirituais. Exatamente. Não pensavam em si mesmo. Não pensavam em si mesmo. Então, Diego, é assim, ó. Olhando de fora. Quem não pensa em si mesmo guarda os mandamentos? Guarda. Guarda os mandamentos. Se me Porque não amardes, faz a própria vontade, faz a vontade de Deus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Isso. Se você olhar de fora para o remanescente, se você está procurando o remanescente, sabe o que você vai enxergar? O quê? Os que guardam os mandamentos de Deus. Isso. E tem a fé em Jesus. Só que quando você chegar perto do remanescente, sabe tem guardar mandamento, não tem guardar mandamento, sabe essa discussão? Quando você chega perto do remanescente, essa discussão ela perde sentido. Sim. Porque não é que ele guarda o mandamento. Guarda o mandamento é quando você olha de fora. Mas quando você chega perto, ele não ama a própria vida. Isso. Ele não faz a própria vontade. Que é disso que se trata toda a jornada. Espero que eu e o Diego estejam olhando para mais um do remanescente de Deus.